Galera, é o seguinte, se existe um console com um poder que foi subestimado, esse console é o PS3. E isso aconteceu em especial no seu início e fim de vida, mas no meio do caminho a gente também encontra algumas pérolas. E nesse caso, não me refiro necessariamente a como o console chegou ou a como ele foi tratado pela Sony, mas sim como ele foi visto e usado por muitas desenvolvedoras na hora de produzir os jogos. Só que para falar disso, a gente precisa dizer as coisas de maneira justa. A tecnologia que o PS3 comportava era inovadora, extremamente potente para o seu período e até hoje dizem que não foi completamente compreendida com relação a seu poder. Porém, por outro lado, ela contava com uma difícil programação. E isso não é novidade para ninguém. Podemos dizer que esse foi o principal motivo para que muitos jogos se sobressaíssem em outras plataformas, que nesse caso a gente pode associar de forma imediata ao Xbox 360, que foi o console tratado como rival direto do PS3 na 7ª geração. Só que é muito importante considerar que a difícil programação não pode ser tratada como uma justificativa sempre na má qualidade de um jogo, uma vez que o valor que a gente pagava nos jogos era o mesmo que o de outra versão, independente dele ter uma qualidade equivalente ou não na plataforma da Sony. Além disso, precisamos lembrar que quando se assume a responsabilidade de desenvolver um jogo para determinado console, o time de desenvolvimento tem a consciência do quão difícil é operar nele e por isso tem que fazer o máximo para poder usufruir de tudo que ele tem. E quando a gente olha para os exclusivos da Sony no seu console, a gente percebe o quanto entender, estudar e se aprimorar naquela plataforma é tão importante. Os resultados apresentados com esses jogos focados ali são únicos. Existem diversos games do PS3 que se apresentam de forma tão magnífica nele que parecem com títulos da geração seguinte. E só para vocês terem uma ideia de todo esse cenário que a gente está falando, é só olharmos de forma rápida para dois polos extremos. De um lado temos Uncharted 3, por exemplo, um título que foi exclusivo e apresentou inúmeros recursos inovadores, como usar a técnica de deformidade de neve implementada no segundo game da saga para poder renderizar a areia, os efeitos de partículas do elemento e o incrível efeito do fogo que causa um impacto extremamente natural nas superfícies. Isso tudo em 720p a 30 quadros por segundo, que eram bem estáveis. E do outro lado desse polo, a gente facilmente menciona Silent Hill Homecoming, que foi um multiplataforma deplorável aqui na plataforma da Sony, rodando em uma resolução Sub HD com 1024 por 576 pixels, que usam upscaling de baixíssima qualidade para atingir a resolução total de tela, deixando a imagem borrada, sem antes serrilhamento para poder dar algum tipo de suporte a isso, e de quebra com um efeito de blur que deixa os visuais ainda mais embaçados do que deveriam, dificultando a visualização de detalhes que já eram inferiores aos do Xbox 360, como os modelos dos personagens e a forma como eles reagiam à luz. E isso, de longe, é um problema de má otimização, e não do console. O console consegue atingir X, mas o jogo atingiu apenas Y por pura responsabilidade do time de desenvolvimento. E são essas as diferenças que a gente precisa entender na hora de avaliar um game para determinado console quando ele tem um mau desempenho nele. Bom, e é nessa linha que a gente vai seguir a partir de agora, para poder dar uma olhada em jogos que visivelmente subestimaram o poder do PlayStation 3. Mas pra gente poder continuar, não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a voação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver aonde o PS3 foi subestimado. Se a gente seguir pela linha de raciocínio dos aspectos técnicos de Silent Hill Homecoming, naturalmente os jogos que vão fazer parte desse vídeo vão ter um padrão de resolução de imagem muito parecido com o que citamos. Mas precisamos deixar bem claro que nem sempre esse é o único problema, e por isso a gente vai mencionar cada caso de forma crescente, de acordo com a gravidade do problema e, claro, com a nossa insatisfação com o projeto final. Sendo assim, é bastante natural que a gente comece pegando leve, então de início vamos falar sobre ele. Não, na verdade, sobre ela. Let's start, boys. Eu não ia me surpreender se todo mundo que está assistindo já conhecesse Bayonetta, o game que é do mesmo responsável pelo primeiro Devil May Cry, Hideki Kamiya. E tem duas palavras que podem definir muito bem o jogo se a gente olhar pelo lado de que ele veio da essência de Devil May Cry, e elas são frenético e deslumbrante. Bayonetta, de uma forma geral, se abstendo das comparações gráficas entre as plataformas, não tem visuais impressionantes, tão pouco revolucionários, mas ele é muito bom na direção de arte, e isso conta bastante, passando uma ideia bastante lúdica em diversos cenários ao mesmo tempo em que os combates e as animações acontecem num ritmo que eu diria que é desenfreado. E com esses fatores juntos, é bem difícil desviar o olhar da tela. No entanto, jogos com esse ritmo mais acelerado tendem a contar com uma taxa de quadros por segundo mais alta do que o padrão dos consoles daquela época, com 30 quadros. Normalmente se abria mão de recursos visuais para poder dobrar isso. E a gente vê até por seus gráficos não serem revolucionários que é possível que isso tenha acontecido para poder atingir esse feito na performance. E quando olhamos para as plataformas como o Wii U e o Xbox
Xbox 360, dá pra perceber que esse efeito foi realizado, mesmo com um pouco de instabilidade, mas os 60 quadros por segundo estão lá neles. O problema é quando olhamos para o console da Sony. E nesse caso é curioso, porque existem muitas quedas para baixo de 30 quadros por segundo, mas em diversos momentos os valores se mantêm em 30 FPS. Só que em outros trechos, a gente nota que ele ultrapassa esse valor, indicando que o frame rate estava desbloqueado com foco em 60 quadros, mas ele não foi atingido. E não foi nem de longe, para ser bem franco para vocês. A própria Platinum Games disse que foi um erro o lançamento do game para a plataforma, porque o port não foi feito por eles, e sim pela SEGA, trazendo um resultado não muito bom em um aspecto que para esse tipo de game é fundamental, que é a taxa de quadros por segundo. Mas não para por aí. Ainda existe a parte visual, e sobre os elementos gráficos, as animações são reproduzidas usando o motor gráfico do jogo em todas as versões. Só que no PS3 elas têm um desfoque exagerado que só está presente quando elas estão rolando, e isso faz parecer que quando você assume a gameplay, a animação que tinha rolado era pré-renderizada, por conta dessa disparidade de efeitos entre um momento e outro. Digamos que a qualidade de imagem tá de um jeito quando você tá na animação, e quando você vai pra gameplay, o contexto visual é diferente. Mas apesar disso, e mesmo com a qualidade levemente inferior nos detalhes das texturas e no filtro anisotrópico aplicado nelas, o jogo ainda consegue se manter em 720p nativo, o que foi um feito bem interessante para aquela época. É claro que ainda podia contar com um anti-serrilhamento, mas como a resolução nativa estava num valor bom para aquele período, a gente pode considerar as bordas bem consistentes para o padrão. Só que é um fato que o game podia se executar muito melhor se o Wii U, que foi o console esquecido nas otimizações daquele período, recebeu um acabamento melhor, o PS3 também deveria. Inserir Sonic the Hedgehog nesse vídeo pode ser um ponto de partida para uma redundância enorme em outros vídeos com temáticas distintas que a gente fizer quando o assunto for algo mal feito ou mal programado, porque ele sempre vai estar lá. E falando desse jeito, se você não conhece o jogo, a minha fala pode até soar um pouco precipitada, mas acredite, não é. E tem um único motivo para eu falar isso com tanta veemência e propriedade, e eu vou contar para vocês. Só que para quem não o conhece, esse foi o primeiro game do Sonic na 7ª geração. A ideia era como uma espécie de reboot para poder explorar novas possibilidades e novos conceitos dentro da franquia que já estava um pouco datada ou defasada. Era sempre a mesma repetição de história. E hoje em dia, a gente sabe como reboots podem ser extremamente funcionais quando uma saga começa a se perder no tempo. E temos diversos exemplos, mas eles precisam ser bem aplicados considerando todo o histórico do que foi funcional ao longo do desenvolvimento da marca. E infelizmente, isso não foi feito aqui. Por isso, agora já posso dizer o único motivo que deixa claro que a nossa primeira frase não foi precipitada. Sonic the Hedgehog é basicamente um jogo inacabado. E isso independe de sua versão. Se você jogar no Xbox 360, vai se deparar com problemas tanto quanto no PS3. Então, o que ele está fazendo aqui nesse vídeo, já que a problemática apresentada foi tão universal, digamos dessa forma? É simples. O que já era ruim e frustrante, aqui no PlayStation 3 ficou ainda pior. Mas claro, vamos falar um pouco sobre esses dois pontos que a gente mencionou. Sobre a frustração, a gente pode sem sombra de dúvidas mencionar como ele tem problemas de ritmo. O jogo tem uma história que, por sinal, foi extremamente criticada por tentar colocar o personagem em um romance à la Conto de Fadas com uma humana, fugindo totalmente de suas origens funcionais, o que já o faz falhar como reboot. E quanto ao que é ruim, existe muita coisa, mas a gente pode colocar como os principais norteadores a jogabilidade, os visuais e o sistema de câmera, ou seja, grande parte do jogo. O game tenta replicar a jogabilidade encontrada em Sonic Adventure, mas não deu muito certo. Os ambientes eram maiores que o normal de fato e alguns estágios mais longos do que o comum dentro da franquia. O problema é que tudo isso vem acompanhado de muitos loadings, o que já causa um certo cansaço, mas para poder intensificar ainda mais isso, o game abandonou toda a sensação de velocidade que é uma marca registrada dentro da franquia. Todos os personagens são muito lentos e são raros os momentos que a gente encontra um trecho em que a gente precisa correr desenfreadamente, o que já começa a revelar as falhas de otimização também. Primeiro, uma que engloba ambas as versões, os pop-ins. Normalmente, quando tudo precisa ser construído em uma alta velocidade, é natural que vez ou outra aconteçam pop-ins, aqueles objetos ou elementos que brotam na sua frente do nada no cenário enquanto você está jogando. Só que aqui isso acontece com uma frequência exacerbada, eu diria, especialmente no PS3, e a gente precisa lembrar que nem sempre o jogo está correndo em alta velocidade. E esses problemas, ainda por cima, são acompanhados de queda na taxa de quadros por segundo. São problemas que são encontrados em ambas as versões, mas no lado da Sony o cenário é um pouco pior. E justamente por isso, para poder tentar
tentar melhorar a performance, eles retiraram elementos do cenário nessa versão, como sombras, objetos de uma forma geral e até alguns reflexos, e mesmo assim não resolveu, sendo a maior prova de que otimização é necessário independente da plataforma. O jogo se executa mal em ambas, porém no PlayStation 3 o cenário é um pouco mais complicado. How do I do this? Your power. What do you know of the Black Hand? It's not about rules. Agora, eu acredito que aqui a gente chega no estopim do vídeo, no tipo de jogo que a gente não pode de forma nenhuma admitir que o nosso dinheiro seja gasto, e ele é Shadow of Mordor, a versão de PlayStation 3 em especial. Com o primeiro jogo que a gente citou nesse vídeo, nós mencionamos um caso que surgiu no meio do caminho da geração, que foi Bayonetta. Nele, mesmo com muitos problemas e uma diferença discrepante em relação às outras versões, ainda temos inúmeros pontos positivos. É um bom jogo de todas as formas. Com o segundo, que foi Sonic, vimos um problema que aconteceu no início da geração, onde muitas empresas alegavam a difícil programação da plataforma da Sony e a falta de hábito em trabalhar com ela. Mas mesmo assim a gente acabou vendo que os problemas de otimização ocorreram também no lado verde da força. Em outras palavras, isso isentou a Sony de algum tipo de responsabilidade sobre esse jogo. E com esse agora temos o cenário dos jogos cross-gen, já que Shadow of Mordor chegou para PlayStation 4 e Xbox One, assim como também para Xbox 360 e PlayStation 3. Mas aqui eu quero isolar a versão de PlayStation 3 especificamente para poder tornar as coisas mais justas e esquecer dos comparativos com as versões de nova geração, porque chega a ser uma ofensa com eles de tão diferente que esse jogo é aqui, e como o PS3 tem a pior versão feita. E a gente nem precisa comparar com outros consoles para chegar nesse resultado. É claro que, antes de mais nada, a gente precisa entender o que ele apresenta e depois como ele se comporta diante disso. Então vamos por partes. Shadow of Mordor é um jogo de mundo aberto, mas um tanto fora do comum. Isso porque o mundo construído aqui não é muito exigente e por isso não apresenta nada que seja extremamente pesado para o console reproduzir. A grosso modo, não estamos falando de um GTA V da vida. Os ambientes são extensos de fato, mas nada que comprometa o hardware de uma plataforma. E isso não é um problema porque o contexto do jogo pede esses cenários mais vazios de fato. O que a gente precisa colocar na balança é se isso justifica como o game se apresenta nesse mundo. E primeiro, não tem como deixar de perceber a performance sofrível que ele tem aqui. Não existe um momento ou trecho sequer que existe uma consistência nesse sentido. A todo momento vamos nos deparar com quedas que atrapalham drasticamente a experiência de gameplay. Segundo, os visuais. O nível de detalhamento de tudo é bem ruim. Sabe o Parallax Occlusion que a gente vive falando aqui? A técnica para poder dar relevo e profundidade às superfícies? Então, essa não é uma técnica recente, mas ela sempre foi pesada. Por isso, muitos jogos, mesmo no PS3, ainda usavam o Normal Mapping, que tinha basicamente a mesma finalidade, mas a eficácia era inferior, então precisava ser muito bem aplicada. E esse é um jogo que exigia muito uma técnica desse porte. Diria que 99% das superfícies demandam isso aqui, mas poucas são as que têm, e esse é apenas um dos problemas visuais. Tudo é muito texturizado e chapado, trazendo ambientes que não são nada ricos ou complexos. Existem também os problemas no mapeamento de sombras que trazem o elemento não apenas em uma definição pobre, como também com falhas na sua reprodução. Às vezes as sombras ficam simplesmente piscando do absoluto nada sobre as superfícies. Além disso, o jogo encara que tudo isso é pesado demais para a plataforma e acaba tendo loadings excessivos a todos os momentos. Para sair do menu de pause, por exemplo, é um sofrimento. Podemos dizer que aqui nós temos uma experiência injogável, e se você tem a curiosidade de ver como o game se comporta, o meu conselho é que você experimente as versões de PC, PS4 ou Xbox One. Digamos que na 7ª geração ele não se comporta bem. E acredito que esses exemplos definam muito bem que nem sempre tem a ver com o poder do console, mas sim como ele é tratado nas mãos das desenvolvedoras. Afinal, aqui a gente está falando de uma plataforma que conseguiu trazer ninguém menos que The Last of Us em 720p nativo a 30 quadros por segundo, que são bem constantes. E isso conta muito mérito. Mas e você? Deixa aí no campo dos comentários. Compartilha do mesmo pensamento? Os consoles podem ter de fato essa dificuldade ou essa inferioridade na programação? Ou isso vai muito mais do empenho do time de desenvolvimento na hora de desenvolver o jogo? Eu quero ler o que você pensa sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.